A escolha do regime de bens é uma das decisões mais importantes e também mais negligenciadas por quem vai se casar ou constituir união estável. É o regime de bens que define como o patrimônio do casal será tratado durante a união estável ou o casamento, ou mesmo após o fim desses, se houver o fim. A lei brasileira prevê 4 regimes de bens e neste vídeo nós vamos tratar cada um deles de forma bem sucinta para poder entendê-los na sua essência. O primeiro regime é o regime da comunhão parcial de bens, e esse é o regime mais comum. Por quê? Porque se ninguém escolhe, se ninguém indica um regime específico na hora do casamento ou da união estável, a lei estabelece como padrão esse regime da comunhão parcial de bens. Então, a menos que haja uma indicação expressa, a lei, regra geral, temos exceção, mas a lei, regra geral, estabelece o regime da comunhão parcial de bens como sendo o padrão. E, portanto, esse regime acaba sendo o mais comum no Brasil e, repito, vale tanto para o casamento como também para a união estável. Resumidamente, a regra nesse regime é a seguinte: os bens que cada um já possuía antes do início do casamento ou da união estável permanecem como sendo de cada um. Já aqueles bens que foram adquiridos de maneira onerosa após o início do casamento ou da união estável, aí sim, esses bens são bens comuns do casal e serão divididos se houver ali uma separação ou um divórcio. Aqui é interessante perceber que eu falo dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento ou a união estável, ou seja, são aqueles bens adquiridos por meio do esforço comum do casal ou daqueles companheiros ali. Em caso de casamento a gente fala casal e em caso de união estável nós falamos companheiros. Pois bem, esses bens que foram adquiridos de maneira onerosa, ou seja, por meio do esforço comum, nós tivemos ali o trabalho de cada um dos envolvidos para constituir esses bens, trabalhando, adquirindo, acumulando renda, acumulando patrimônio. Esses bens, na constância do casamento ou da união estável, no regime de comunhão parcial de bens, eles se comunicam, então eles integram aquela massa patrimonial que será partilhada, que será dividida após, eventualmente, o término do casamento ou da união estável. Aqui é importante um alerta: os bens que foram recebidos por herança, ainda que durante o casamento ou a união estável, esses bens não se comunicam. Então, no regime de comunhão parcial de bens, se um dos cônjuges ou um dos companheiros, seja no casamento ou na união estável respectivamente, se um deles, no meio do casamento, no meio da união estável, adquire algum bem por herança, então esse bem não será partilhado com aquele outro cônjuge ou com aquele outro companheiro. Outro regime é o regime da comunhão universal de bens. Nesse regime, a regra é que todos os bens daquele casal ou daqueles companheiros, eles se somarão e constituirão uma só massa patrimonial. Sejam esses bens adquiridos antes do início do casamento ou da união estável, ou mesmo durante o casamento ou a união estável. Por isso chamamos de comunhão universal de bens. Só que mesmo no regime da comunhão universal de bens, em que a regra é essa que eu acabei de falar, nós temos algumas exceções que a lei traz. A primeira exceção é daqueles bens que foram herdados ou doados com cláusula de incomunicabilidade. Então, por exemplo, digamos que José é casado com Maria no regime de comunhão universal de bens. E aí o Carlos, que é um amigo de José, ele resolve doar para José um bem com uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, o Carlos quer que esse bem vá especificamente para o José, mas ele não quer que, se caso o José divorcie ou se separe, que esse bem seja revertido em benefício da Maria, que é a atual esposa do José. Portanto, o Carlos faz essa doação com uma cláusula de incomunicabilidade. Ele faz uma doação por escritura pública em cartório com a cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, mesmo sendo o regime de comunhão universal de bens, esse bem não se comunicará, ou seja, em caso de dissolução da união estável ou mesmo de divórcio entre o José e a Maria, esse bem não beneficiará a Maria, ele ficará somente para o José, porque foi vontade expressa por meio de uma escritura pública feita por Carlos no ato da doação desse bem. Da mesma forma, se o Carlos está fazendo o seu testamento em cartório, tudo certinho, e ele quer nomear como herdeiro o José, que é casado com a Maria,
mas o Carlos não quer que, caso o José se divorcie da Maria, que esses bens sejam partilhados em favor da Maria. Então o Carlos pode fazer o seu testamento com uma cláusula de incomunicabilidade, de maneira que os bens que ele eventualmente deixar por ocasião do seu falecimento irão para o José e serão incomunicáveis com qualquer esposa que ele tenha, seja Maria naquele momento, seja outra esposa eventualmente que ele tenha na época do falecimento do Carlos. Então é possível fazer ali o testamento com uma cláusula de incomunicabilidade. E essa cláusula vale mesmo no caso do regime de comunhão universal de bens. Então pouco importa se o José é casado com alguém em regime de comunhão universal de bens. Se o Carlos fez o testamento com a cláusula de incomunicabilidade, nomeando ali o José como herdeiro com cláusula de incomunicabilidade, então esse patrimônio deixado por Carlos não beneficiará qualquer cônjuge ou companheira de José por ocasião do falecimento do Carlos. Outra situação também é a das dívidas anteriores ao casamento. Essas dívidas, mesmo no regime da comunhão universal de bens, elas não se comunicam, ou seja, cada cônjuge ou cada companheiro responde pelas dívidas, mesmo que eles tenham se casado no regime da comunhão universal de bens. Cada cônjuge responde pelas suas respectivas dívidas se forem contraídas antes do início do casamento ou da união estável. Só tem um porém: se a dívida foi contraída para os preparativos do casamento, então foram dívidas para o casamento existir, para pagar a festa, para pagar os inúmeros custos que são envolvidos num casamento, para mobiliar o imóvel que aquele casal vai morar ali junto naquele imóvel, ou mesmo se essas dívidas se reverteram em proveito do casal como um todo, não só de um, mas em proveito dos dois, mesmo que essas dívidas tenham sido contraídas antes do início do casamento ou da união estável, em se tratando de regime de comunhão universal de bens, essas dívidas então, elas serão exigíveis dos dois. Então pensem, por exemplo, que o Mateus é casado com a Carla, no regime de comunhão universal de bens. Só que antes de casar-se com a Carla, o Mateus contraiu várias dívidas. Várias dessas dívidas foram só para benefício do Mateus. Só que uma dessas dívidas foi para comprar uma televisão muito boa de 90 polegadas que ali foi colocada na casa onde agora o Mateus mora com a Carla, depois de casado com ela. A Carla está se beneficiando daquela dívida. A Carla está tendo acesso àquela televisão. Então, nesse caso, a Carla poderá ser demandada sobre essa dívida, porque ela se beneficia desse valor da dívida, do que houve o proveito ali, no caso, para a compra daquela televisão. Então percebam que interessante que é a nossa legislação. No regime de comunhão universal de bens, a regra é que tudo se comunica, para os dois cônjuges ou para os dois companheiros. Exceção: dívidas contraídas antes do início da união estável ou do casamento. Exceção da exceção: se as dívidas forem em proveito do casal ou para os preparativos do casamento, aí essas dívidas valem para os dois. Olha que interessante que é a nossa legislação. Nós temos a regra, nós temos exceção da exceção que volta para a regra, que é a da comunicabilidade dentro do regime de comunhão universal de bens. Quando a gente fala a palavra comunicabilidade, quer dizer que algo vale para um, vale para o outro, ok? Se é incomunicável, vale só para um. Se é comunicável, quer dizer que aquele algo vale para um e vale para o outro também. Outra situação interessante, ainda dentro do regime da comunhão universal de bens, é o seguinte: digamos que antes de se casar ou de iniciar a união estável, o Pedro, que já namorava a Camila, mas não tinha com ela casamento nem união estável, ele decide fazer uma doação antinupcial para ela. O que ele faz? Ele está pegando um carro que é dele, ele está dizendo: Camila, esse carro aqui é para você. Ele faz uma doação com cláusula de incomunicabilidade, faz uma escritura pública com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, o Pedro está entregando um carro para a Camila antes do início da união estável ou do casamento com cláusula de incomunicabilidade. Aí eles se casam ou eles iniciam a união estável em regime de comunhão universal de bens. Se lá na frente eles se divorciarem ou se separarem, esse bem que foi doado antes e com cláusula de incomunicabilidade, esse bem não vai entrar na partilha, ou seja, esse bem será somente da Camila. Ele não vai ser dividido entre o Pedro e a Camila, vai ser somente da Camila, porque foi doado antes para ela
com cláusula de incomunicabilidade. Olha que interessante, que é mais uma hipótese que a lei prevê aqui. Lembrando que ainda estamos falando do regime da comunhão universal de bens. Então, nós já vimos que no regime da comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade, ou seja, os bens de um se comunicam para o outro. Nós estamos vendo aqui as exceções. Mais uma exceção, os bens de caráter estritamente pessoal, que são, por exemplo, os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Então, aquilo que é bem de uso muito particular, mesmo no regime da comunhão universal de bens, não entra na partilha. As roupas que a pessoa tem, que são dela, isso não vai ser partilhado, mesmo que sejam roupas caríssimas. Relógio, que é daquele homem, daquela mulher, isso não vai ser partilhado, mesmo que seja um bem muito caro, né? Porque é de uso pessoal daquela pessoa, não foi adquirido como forma de armazenar valor, né? Como investimento, mas sim para uso mesmo, mesmo que seja caro. Livros também, que aquela pessoa comprou, aquilo é só dela, tá? Mesmo que seja comprado antes ou durante o casamento ou união estável, se aquela pessoa comprou, aquilo é dela. Instrumentos de trabalho, computadores, celulares, enfim, bens que são mesmo de uso muito pessoal. Isso não entrará na partilha, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Pois bem, vamos para o próximo regime, que é o regime da separação de bens. Nesse regime, cada um administra o seu patrimônio. Então, aquela pessoa mantém o seu patrimônio antes e durante o casamento. Se eventualmente for encerrado o casamento, ou também a união estável, no regime da separação de bens, a pessoa continua sendo dona daqueles bens que são seus. Então, a pessoa já tinha um carro antes de casar, casou, o carro é somente dela, isso não entra na partilha se eventualmente houver um divórcio. A pessoa já tinha uma casa antes de iniciar a união estável, iniciou a união estável, separou, houve a dissolução da união estável, da mesma forma que aquela casa é somente daquela pessoa. Isso aí não vai entrar na partilha, ok? Olha que interessante. Se um dos que vão se casar, ele tem mais de 70 anos, se um dos que vão se casar tem mais de 70 anos, então a lei coloca como regra o regime da separação de bens. A lei coloca como regra o regime da separação de bens. Só que o STF, em 2024, deu uma decisão dizendo o seguinte: olha, embora isso seja uma regra, antigamente era uma regra absoluta. Aí o STF disse o seguinte: embora isso seja uma regra, não é absoluta. Ou seja, se as partes de comum acordo quiserem mudar, elas podem, no ato do casamento. Então, por exemplo, o fulano vai casar com a ciclana. Um deles tem mais de 70 anos. Se eles não falarem nada, a regra é que haverá separação de bens, regime da separação de bens. O que é de um, o que é do outro, independentemente de qualquer coisa. Agora, se eles deliberarem, eles podem ir até o cartório, fazer uma escritura pública, tem que ser dessa forma, se for o caso, fazer uma escritura pública e aí estabelecerem um regime diferente. Então, eles podem estabelecer um regime da comunhão parcial, um regime da comunhão universal, desde que seja feito por escritura pública. Então, recapitulando aqui, se um dos nubentes, quem que é nubente? Quem está se casando, ele tem 70 anos ou mais, a regra é que haverá o regime da separação de bens. Entretanto, se eles, de comum acordo, no ato do casamento, quiserem estipular de forma diversa, eles podem e devem, né, porque a única forma é essa, querendo, eles devem fazer por escritura pública. Fazendo por escritura pública, eles podem selecionar um outro regime diverso da separação de bens. Podem selecionar, por exemplo, a comunhão parcial ou mesmo a comunhão universal de bens. Então, o STF, em 2024, com essa decisão, ele relativizou uma regra que era absoluta, ou seja, antigamente, se um tinha mais de 70 anos, o regime tinha que ser separação de bens, não podia ser de outra forma. Uma regra que era absoluta, agora virou uma regra relativa. Ela vai valer se ninguém fala nada. Agora, se decidirem de maneira contrária no ato do casamento, né, por meio de escritura pública, então podem escolher um outro regime, por exemplo, a comunhão parcial ou a comunhão universal de bens. Esse foi o terceiro regime. O quarto e último regime previsto em lei é um regime que pouquíssimos conhecem. É o regime da participação final nos aquestos. Nesse regime, também chamado de regime misto, as partes elas vão convivendo como se estivessem no regime da separação total. Então, durante o casamento ou a união estável, durante a vigência ali daquela união,
essas pessoas elas vão administrando os bens tranquilamente, cada um sendo o dono dos próprios bens, como se fosse um regime de separação total. Se eventualmente ocorrer o divórcio ou a dissolução da união estável, aí sim, depois disso, haverá uma partilha considerando como se fosse o regime da comunhão parcial de bens. Então, durante o vínculo conjugal, aquelas partes vão administrar os bens livremente, cada uma dona dos próprios bens. Se eventualmente houver o divórcio ou a dissolução da união estável, aí sim vigora a regra da comunhão parcial, ou seja, os bens adquiridos de maneira onerosa durante a união estável ou o casamento, havendo o rompimento da união estável ou do casamento, esses bens, no regime da participação final nos aquestos, aí sim eles serão tratados como se fosse o regime da comunhão parcial, ou seja, haverá a partilha. Vai ver o que sobrou, vai ver o que é dos dois e aí divide metade para cada um, somando ali todos os bens que foram adquiridos onerosamente durante a união estável ou o casamento. Lembrando que aquisição onerosa é aquilo que eu falei com vocês, aquilo que foi comprado por meio do trabalho de cada um. Então, como eu disse lá atrás, aquele bem que foi doado com uma cláusula de incomunicabilidade, esse bem é somente daquela pessoa. Se algum amigo doou para alguém, um dos cônjuges, se esse amigo doou para um deles com uma cláusula de incomunicabilidade, então nós temos aí uma situação que não haverá a partilha, não haverá a comunicação desses bens. Um ponto importante para falar sobre herança aqui e regime de bens é o seguinte: nós temos dois tipos de herança. Nós temos a herança que é por sucessão legítima e a herança por sucessão testamentária. Percebam, na sucessão legítima, na herança legítima, é aquela que a pessoa herda porque ela está prevista em lei como tal, como herdeiro. Então, um filho que herda os bens da mãe que falece, por exemplo, essa é a sucessão legítima. Já a sucessão testamentária é aquela que a pessoa herda não porque está prevista em lei como tal, mas sim por vontade do testamento de quem faleceu, tá? Isso tem diferença aqui para nós com relação a casamento e união estável. Por quê? No regime da comunhão universal de bens, se o fulano é casado com a ciclana e aí a mãe do fulano faleceu sem deixar testamento e o fulano vai herdar aquele patrimônio, esse patrimônio que ele herda, ele se comunica para a fulana. Ele se comunica, porque é regime de comunhão universal de bens, tá bom? Agora, no regime da comunhão universal de bens, se o amigo do fulano deixa um testamento só para ele, com cláusula de incomunicabilidade, como a gente viu, então, não se comunica para a fulana. Vamos agora para o regime da comunhão parcial, voltando um pouquinho. Já no regime da comunhão parcial de bens, a herança, seja ela legítima ou testamentária, essa herança não se comunica ao cônjuge. Então pensa, por exemplo, que o Alex, ele é casado com uma mulher em regime de comunhão parcial de bens. E aí, nesse caso, se a mãe ou o pai do Alex falecem durante o casamento ou mesmo da união estável, esse patrimônio ele não aproveita aquela esposa do Alex, tá bom? Porque é regime de comunhão parcial de bens. Agora, se fosse um regime de comunhão universal de bens e a mãe ou o pai do Alex falecem durante o casamento ou união estável, aí sim a esposa do Alex, a companheira do Alex, se beneficiaria dessa herança, tá bom? Para a esposa do Alex não se beneficiar dessa herança é se não fosse uma sucessão legítima, se fosse testamentária. Por exemplo, como eu disse, o amigo do Alex falece deixando um testamento em que o Alex é o beneficiário dos bens desse amigo com cláusula de incomunicabilidade. Aí, nesse caso, mesmo no regime da comunhão universal de bens, a esposa do Alex não vai receber nada, ok?